Glória a Deus. Bendito seja para sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, com muita alegria, eu quero cumprimentar não só os presentes aqui neste espaço que está reservado para adoração, mas também você, internauta, você que está nos assistindo agora por todos os meios possíveis, as redes sociais à sua disposição. Eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e dizer da minha alegria por também estar aqui cooperando, cultuando a Deus e cooperando na ministração da sua palavra. Nestes minutos introdutórios, aonde nós aqui passamos a dar a nossa saudação, é momento de você aproveitar e convidar mais alguém, compartilhar. A ideia é que mais pessoas também sejam alcançadas, como já foi dito, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, neste momento, é o escape, é o alento que as pessoas necessitam para terem as respostas necessárias neste tempo de caos e de crise. Eu quero começar aqui na minha palavra de saudação, mais uma vez agradecendo a Deus e louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire Costa, que também nos insere nesse contexto de escola bíblica online, uma responsabilidade muito grande. Nós temos muitos e distintos pastores, mestres, homens de Deus que podem também ministrar a palavra de Deus, mas coube a Deus orientá-lo a também nos inserir nesse contexto. Eu quero agradecê-lo, agradecendo a ele, é extensiva a minha gratidão ao pastor Flausilino, ao pastor Jair e toda a diretoria da nossa igreja, aos pastores que agora estão acompanhando, aos irmãos que estão em casa, em especial aqui puxando brasa para a sardinha, né? Os irmãos lá da congregação do Parque Oziel, que Deus abençoe vocês, continuem firmes, toda a igreja de Campinas deve permanecer firme, porque Deus está operando. Nós temos aí uma temática a ser abordada esses dias, né? A igreja sendo forte nesse tempo de crise mundial, revelando a sua força, e hoje nós vamos refletir sobre a proposta de um mundo fragilizado, mas de uma igreja fortalecida, até porque cada um de nós somos sabedores de que quando uma crise se instala, quando o caos vem sobre uma nação, esta nação acaba ficando fragilizada em vários aspectos, emocionais, financeiros, morais e, por que não dizer também, espirituais. E nesses dias que estamos enfrentando esta crise mundial, que também chegou aqui ao Brasil com muita força em todos os âmbitos, é hora de nós mostrarmos ao mundo que enquanto alguns estão sendo fragilizados pelo caos, pela crise, pela proposta de um vírus que se espalhou, nós, os servos de Deus, não somos melhores do que ninguém como seres humanos, mas escolhemos andar com Jesus. E quem escolhe andar com Jesus, recebe dele a graça de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, esta noite, eu gostaria de convidá-los para nós estudarmos, refletirmos na palavra de Deus. Também, antes de ler, apontar aqui o texto bíblico, um abraço à minha esposa, a missionária Auricarla, também aos meus filhos, o Pedro Lucas, o Caio, o Cainan, que estão em casa agora assistindo, a minha família lá no Maranhão, os meus pais e todos os irmãos. E hoje, se nós estivéssemos com as programações normalizadas, estaríamos celebrando o nosso aniversário na congregação do Parque Oziel. E eu quero, nesse momento, parabenizar a minha esposa, que faz aniversário no dia 23 de março. Que Deus te abençoe, eu te amo, que o Senhor te prospere e realize o desejo do seu coração. Vamos abrir a Bíblia, você que está em casa, pegue agora uma caneta, faça suas anotações. Neemias, livro de Neemias, um livro histórico do Antigo Testamento, fica logo após o livro de Esdras. Neemias, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 4 e 5. É importante fazer a leitura, como também é importante permanecer com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos ter a possibilidade de voltar a alguns textos e, quem sabe, consultá-los, a fim de que possamos confirmar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Neemias, capítulo 2, versículos 4 e 5, o texto sagrado diz assim:
E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Queridos, mundo fragilizado, igreja fortalecida, igreja forte. Qualquer leitor da Bíblia sabe que um dos livros que tem sido utilizados para se ministrar, para se falar acerca de liderança, acerca de sucesso e empreitadas, é o livro de Neemias. Até mesmo aqueles que são descrentes no sentido de ainda não terem confessado a Jesus como Senhor e Salvador, têm se utilizado deste livro por conta da forma como Neemias se destaca, planeja, como ele consegue em 52 dias trazer restauração a uma cidade que estava em caos e que estava em ruínas. O contexto histórico dá conta de que, ao tomar conhecimento de que Jeremias havia profetizado ao seu respeito, o rei Ciro determina a volta dos cativos de Babilônia. E uma vez que estava decretada a volta, o retorno do cativeiro, o povo vai retornar em pelo menos 3 levas. A primeira sobre a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. A segunda sobre a liderança de Esdras para ensinar a lei. O povo estava muito tempo longe da palavra, da lei do Senhor, tanto que quando Esdras passou a ensinar, houve pranto, lágrima, emoções e comoções, porque a lei estava sendo ouvida novamente. E a terceira leva sobre a liderança de Neemias para reconstruir os muros. Tanto Esdras como Neemias voltaram sobre o governo de Artaxerxes I, em meados dos anos 465 a 424 a.C. A história registrada no livro de Neemias apresenta um tempo de crise, por conta da situação em que se encontrava Jerusalém. Podemos assimilar que uma crise, um caos, tinha tomado conta daquela cidade. E a crise era chamada de crise pós-exílio. Crise esta que vai trazer-nos, queridos, lições indispensáveis para que a semelhança de Neemias e, sobretudo, como a igreja de Cristo, possamos permanecer fortes, fortalecidos, ainda que o mundo esteja vivendo em um momento de fraqueza. O que Deus põe em meu coração é refletir nas lições preciosas transmitidas através dessa história inspirada e inspiradora que aqui está registrada, para que nos fortalecemos ou permaneçamos fortalecidos e possamos então suportar e transmitir graça, otimismo a um mundo que se encontra fragilizado. Vamos então às lições, acompanhe com muita atenção, não se distraia. Eu estou aqui já desde a madrugada buscando a Deus que nos auxilie nesta ministração sobre a forma de ensino incisivo, com um conteúdo que possa ao mesmo tempo trazer informações, mas sobretudo ser muito espiritual, para que você aplique a sua vida, para que juntos apliquemos e possamos tirar as lições preciosas neste momento em que o mundo está fragilizado. A primeira coisa que me chama a atenção e que nos cerca nessa história de Neemias é que Neemias não é chamado diretamente por Deus, ou pelo menos não há um registro de uma chamada direta, específica da parte de Deus. Mas mesmo sem o registro de uma chamada direta e específica, Deus o usará
Deus o levantará na crise em Jerusalém, ou vai usar a crise que está em Jerusalém para despertar em Neemias a sua força e a sua voluntariedade. Antes de ler o texto, deixa eu repetir isso aqui. Não se observa no início, na introdução do livro, uma chamada clara, específica, indiscutível. O que acontece é que o livro vai iniciar mostrando que o despertar da alma de Neemias, que a disposição voluntária para fazer algo no momento da crise, do caos em que se encontrava Jerusalém, vai ser originada a partir da crise que está acontecendo. A Bíblia vai nos dizer que o livro não revela ele recebendo uma chamada, como diz o versículo 1. Sua chamada vai se dar por meio da crise da qual ele vai ser informado, isso aqui é importante, de uma maneira precisa e por uma fonte extremamente confiável. A Bíblia diz que no ano de Acalias, ou filho de Acalias, Neemias, sucedeu que no mês de Quisleve, meados de novembro e dezembro, no ano 20º, estando em Susa, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Permita-me refletir nessa ideia de Neemias. Está sendo informado por uma fonte confiável e precisa. Todos nós sabemos que o que tem dificultado bastante em meio a esse caos do Covid-19 e do coronavírus são as informações imprecisas, as fontes que buscam provocar pânico e terror, a mídia corrompida, porque há o lado bom da mídia, mas a mídia corrompida com informações falsas, com inverdades e até com calúnias e difamações sobre aqueles que procuram o bem-estar da nossa nação. Essas informações de fontes que não podem ser confiáveis têm dificultado. Mas Neemias vai receber um despertamento e vai ser fortalecido pela crise. Por quê? Porque quando ele questiona, quando ele pergunta como está a Jerusalém, a cidade dos sepulcros de seus pais, a Bíblia diz que um de seus irmãos e uma caravana que ali fora até Neemias, informa ele precisamente. E Neemias, com essa informação, vai ouvir atentamente o relato de seus irmãos. E eles vão dizer o seguinte: olha, o restante que não foi levado para o cativeiro, que estão lá em Jerusalém, o grupo de remanescentes que sobrou, estão em grande miséria e angústia. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Diga-me se esse não é o cenário de um caos, de uma crise muito forte que abala as estruturas. É essa informação que Neemias vai ter no momento em que está em Susa, na fortaleza. Neemias vai saber que a crise fragiliza Jerusalém, que deixou seus moradores fracos e debilitados. E quando Neemias ouve tudo isso, haverá de acontecer um despertamento em seu espírito. A crise em Jerusalém, a crise que Jerusalém está enfrentando, vai causar o que em Neemias? Basta nós continuarmos lendo os versículos subsequentes, o versículo 3 que diz, versículo de número 4: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Redobre a sua atenção, deixa eu lhe dizer. Há muita diferença entre uns e outros quando se ouve notícias. Algumas pessoas ouvem notícias das mais pesadas, das mais críticas, e não tem uma reação, não tem uma disposição para a preocupação. Mas outros, ao ouvirem algo que é real, que é contundente, que causa espanto, eles têm reações, eles recebem impacto na sua alma, no seu espírito. É triste ver o tanto de gente insensível neste momento, que aproveita a oportunidade para gracejos, para brincadeiras levianas,
para situações incômodas e desconfortantes. Nós estamos vivendo um momento muito crítico e a seriedade é algo que deve tomar conta do nosso espírito. Seriedade essa que causa impacto em nós ao ponto de nós buscarmos fazer aquilo que é possível ser feito por nós, como servos e como servas de Deus. Neemias diz: sucedeu que ouvindo eu, ou seja, quando eu soube destas informações por parte de Hanani e de seus companheiros, isto causou em Neemias pelo menos dois tipos de impacto. Dois tipos de impacto. O primeiro impacto que Neemias vai ter é o impacto emocional, porque ele diz: ouvindo eu, assentei-me. A ideia de se assentar aqui alude a alguém que parou, não teve reação, não teve como se mover, está parado. Ele não tem forças nem para sair do lugar, a não ser assentar-se depois de tudo que ouviu. Neemias está parado, travado, porque a notícia é bombástica, a notícia traz abalo emocional. Mas não só isso, além de ele se assentar, ele mesmo diz: então eu assentei-me, chorei, pranteei, verti lágrimas e lamentei, ou seja, fiz o meu profundo lamento. Quando você começou a ouvir as notícias verdadeiras, tudo que estamos ouvindo da situação que já está se agravando em nosso país e no mundo, qual foi a sua reação como cristão? Estamos em uma escola bíblica online. É momento de refletir. Qual tem sido a nossa reação diante da notícia? Mas o segundo impacto que Neemias vai tomar é o impacto espiritual. E já já eu falo dele. Porque no impacto emocional é necessário se fazer uma observação importantíssima. Neemias parou? Sim, parou, assentou-se. Neemias chorou? Chorou muito. Lamentou? Sim, mas o texto diz no versículo 4: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Marque aí na sua Bíblia. Os pormenores e detalhes da Bíblia são a maravilha de sua revelação. Por que que não ficou apenas dizendo assim, ó, assentei-me, chorei, lamentei e depois fui jejuar e orar? Mas por que que o escritor sagrado deixa aqui: lamentei, chorei por alguns dias? Porque os cristãos que são fortes, os que não vão ser fragilizados pela crise mundial, podem até parar, podem até se assentar pasmos, podem até chorar e lamentar, mas isso não será para sempre. É só por alguns dias, é só por um momento dado o impacto que causa no nosso lado humano, carnal. Nós somos carnais, seres humanos, e ainda temos a nossa estrutura abalada. Com isso eu estou dizendo que você não vai passar a vida toda trancada neste quarto lamentando. Que você não vai ficar de braço cruzado aí só chorando, perguntando: e agora, Jesus? Você não vai ficar aí só lamentando: não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho isso outro. É só por alguns dias. E se Deus aqui quer usar os meus lábios para falar com você, o que Ele me manda te dizer é: chega de lamentar, chega de chorar, deixe de estar parado, levante-se e reaja para a glória de Deus. Está na hora de nós reagirmos sob a orientação do Espírito de Deus. Porque quando ele tem um impacto emocional, senta, chora e lamenta, agora no impacto espiritual ele diz: eu sou homem material, sou carnal, sou humano, mas eu também sou espiritual. Eu também tenho vida com Deus. Eu também tenho a força que emana do trono. Você também tem isso? Então quem tem isso recebe o impacto espiritual. E o impacto espiritual nos remete à devoção. Tanto que Neemias diz: depois de lamentar e chorar, eu também estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu disse em uma oportunidade anterior estando aqui, e já tenho dito para outros irmãos.
Nossa preocupação com esses dias é a ociosidade. É uma preocupação do meu coração. Porque você tem que há de convir comigo. Por mais que você se anime a sentar aí, parar na frente da sua Smart TV, pegar seu celular, você não tem, nós não temos essa proposta de ter esse ânimo permanente. Uma hora o físico, o homem exterior vai se cansar. Quantos não já deixaram daquela empolgação dos primeiros cultos online? Quantos agora, quem sabe, entraram rapidinho para tirar uma foto, guardar a foto, tiraram do YouTube e estão assistindo outra coisa? Quantos agora não estão fazendo outro porque estão dizendo assim, eu não aguento mais? Tome cuidado com a ociosidade. Tome cuidado com o engano, resista, vença a sua carne. Diga para ela, eu estou aqui sim, na frente de uma TV, vivendo na era da alta tecnologia que me conecta com pessoas no mundo inteiro, mas eu não saí da presença de Deus, eu não saí da presença do Todo-Poderoso, Ele ainda permanece comigo na minha casa, Ele está aí, se quiser pode senti-lo, percebê-lo, pode tocá-lo, Ele está na sala da sua casa, aonde você estiver com esse celular, Ele está aí dizendo, você já lamentou, você já chorou, agora é hora de jejuar e orar, porque você está na minha presença, e é isso que vai dar vitória à tua casa e à tua família. Sabe o que me deixa convicto? É que eu sei que tem muita gente de braço cruzado, mas irmãos, tem um exército, tem um batalhão que está clamando, tem gente orando e jejuando. Eu vou usar aqui um jargão, tem gente mais crente do que eu, que está de joelho toda hora, clamando e dizendo, papai do céu, principalmente aquelas irmãs, aqueles irmãos que são relíquias da igreja, os da melhor idade, que sabem que no passado toda perseguição e caos se venceu com oração. Eu quero louvar a Deus porque você está orando, jejuando, porque a igreja está no recôndito da presença de Deus. E eu quero te dar um conselho, você que está tendo força para orar ainda, motive outros a orar, porque já tem gente sem força para orar, já tem gente sem força para jejuar, já tem gente que não consegue mais se dobrar, porque está dando vazão à depressão, à angústia, ao pânico, ao medo. Se você está nessa situação, Deus está usando esse instrumento, essa ferramenta, que foi um investimento maravilhoso, feito pelo nosso pastor presidente, em qualidade de imagem, de som, para te dizer de viva voz, receba renovo e motivação espiritual, para voltar a orar, e não se preocupe com o tempo da oração, só se preocupe em não deixar de orar. Se você não consegue orar uma hora, mas os seus 10 minutos causam impacto no inferno, causam impacto no reino das trevas, pegue na mão da sua esposa, do seu filho, da sua filha, chame ele para 5 minutos e diga, vamos encher os céus com as nossas orações, vamos falar com Deus que tem o controle de tudo. Neemias tem um impacto na alma, e o seu impacto vai levá-lo à oração e ao jejum na presença de Deus. Oxalá que o Espírito Santo cause esse tipo de impacto em nós. Não só o impacto do temor, do medo, do espanto, mas o impacto das lágrimas. O impacto da oração. Eu sinto Deus para dizer que você que está chorando na frente deste celular, deste notebook, desta TV, é o impacto espiritual chegando sobre ti e dizendo, para de lamentar, para de entregar os pontos e querer desistir da vida. A crise vai passar, ela está sendo usada para despertar um exército fortalecido, para que depois da crise, eu começo por Campinas, nós possamos ganhar Campinas para Jesus com uma mensagem impactante, porque o mundo está precisando dela. O mundo fragilizado precisa de uma igreja forte, impactada pelo impacto espiritual de se voltar à oração e ao jejum perante Deus.
Agora preste atenção nisso aqui. Quando nós lemos os versículos, tanto o versículo 1 quanto o versículo 11, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Neemias, ele está em Susa, uma fortaleza onde os reis gostavam de estabelecer as suas casas, os seus palácios. Ele está diante do rei como copeiro, uma autoridade máxima de sua época. No entanto, ao invés de ele recorrer a um rei terreno, primeiro Neemias vai recorrer ao rei eterno, ao rei espiritual. Deixa eu aplicar isso aqui. Antes dele solicitar o socorro de um homem assentado no trono e numa cadeira na terra, ele vai solicitar o socorro de um monarca divino e soberano assentado num trono que está nos céus. Porque o rei daqui nada pode fazer se primeiro o rei de lá não fizer. Os papéis que os homens assinam aqui de nada valerão se aquele que tem o poder ou todo o poder não dar o decreto máximo. Neemias, antes de olhar para a terra, está olhando para o céu. Antes de olhar para baixo, está olhando para cima. Pare de olhar só para as notícias no seu celular. Pare de olhar só para as reportagens na sua TV. Pare de olhar, é tanto vídeo, pastor Wesley, é tanto vídeo, pastor Cleuto. É um pior do que o outro, um mais especulativo do que o outro. Agora vai aparecer profeta de tudo enquanto é canto. Porque, irmãos, quem lê um pouco de Bíblia, preste atenção nisso aqui. Quem lê um pouco de Bíblia pode criar uma profecia. Quem vive o momento pode especular, vai vir coisa pior. Oh, claro que vai vir coisa pior. Ou eu posso dizer, eu vejo um sintoma de que a coisa está acabando, Deus me disse que está para acabar. Ah, claro, está todo mundo sentindo isso. É nessa hora que, em vez de a gente olhar para as coisas da terra, a gente olha para as respostas infalíveis do céu. Porque quando o céu fala, acontece do jeito que o céu fala. Tem muita gente entalada. Eu vou usar aqui uma linguagem nordestina, como bom maranhense. Você quer entender esse negócio? Compare as coisas do reino com pão e peixe, tá? O que você ouve, compare com pão e peixe. Literalmente, pão e peixe. São dois alimentos, ok? Lhe pergunto, você come peixe de olhos fechados? Quem gosta, principalmente quem gosta de um bom peixe, ninguém come peixe de olhos fechados. Você já está me dando a resposta, ô pastor. Não pode comer porque tem que tirar as espinhas. Sim, tem que tirar as espinhas e comer só o proveitoso, só a carne, deliciosa, assado, guisado, como você queira. Mas eu lhe pergunto, e pão? Aquele pão que chega da padaria bem cantinho, com aquela manteiga, um queijozinho. Você pode fechar o olho e dar aquela mordida? Deu até vontade agora, né, músicos? Você pode morder, vai ter gente que depois da Réveillon vai comer pão. Ok? Obrigado, querido. Tem gente que depois da escola bíblica online vai querer um pão quentinho. Mas você fecha os olhos assim, ó, morde, sem nenhum problema. A mesma coisa acontece com o que você está ouvindo. O que vem do homem é peixe, é carne. Antes de comer, tira as espinhas. Porque se você não tirar as espinhas, você vai morrer entalado. Se você não tirar as espinhas, você vai ficar nesse pavor. Agora, o que vem de Deus é pão. O que vem de Deus é alimento do céu. Pode fechar os olhos e comer, porque vai te sustentar, vai te dar força, vai te motivar, vai te alimentar. Debruce-se na palavra de Deus antes de recorrer à terra. Recorra aos céus. Antes de pedir socorro aqui, peça socorro lá. Antes de gritar para os mortais, grite para aquele que é imortal e eterno. Alguém está gritando por Deus e vai ser socorrido por ele. O interesse e prontidão, obrigado pastor, de Neemias, por se dispor a realizar uma obra para Deus, será despertado por meio de uma crise. Por meio de uma crise.
A terceira lição que nós temos aqui, queridos, é que quando a crise começa a atingir quem deveria se manter forte, chegou a hora de Deus agir. Gente, por favor, note isso aqui. Eu fiquei maravilhado ouvindo Deus falar isso aqui hoje. Porque muitos de nós estamos fortes para encarar a crise, só que, dependendo do contexto, ela também pode roubar a nossa força. Por isso é que a gente não deve pensar assim, os pastores, os homens da mídia, é todo mundo forte, esses que vão passar a força. Não, qualquer um pode ser atingido. Qualquer um pode se abater. Eu vou repetir isso aqui para você anotar. Quando a crise começa a atingir quem deveria se manter forte, é hora de Deus agir. Explica, pastor, eu vou explicar. Neemias vai orar 3 meses. 3 meses orando e jejuando. Porque ele sabia que não seria uma tarefa fácil chegar até o rei Artaxerxes para a reedificação do templo, da cidade. Então ele está procurando meios de falar com aquele homem e solicitar que ele seja o homem como canal de bênção para restaurar aquela cidade e livrar o povo do caos. Só que Neemias ora e quer resposta imediata. Será que ele se parece conosco? Claro. Nós queríamos que isso tivesse acabado desde segunda-feira. Qual é a mensagem que mais os pastores têm recebido? Pastor, será até quando vai ser assim? Pastor, será que até quando vai ser isso? Quando será que isso vai acabar? A nossa ansiedade e avidez por ver o fim do caos e da crise. O tempo passa e agora, irmãos, Neemias vai dar sintomas de que a fraqueza também está cometendo ele. Por quê? Porque num dia de trabalho, quando ele vai para diante do rei, como copeiro, levando a taça de vinho para o rei beber, o rei vai olhar no rosto de Neemias e vai perceber que alguma coisa está diferente. Eu quero me dirigir ao pai de família e à mãe de família que é tido ou tida como a mais forte dentro de casa. A hora que você, e eu não desejo isso, der algum indício de fragilidade e tristeza, sua família vai perceber. Você que é líder, se você não tiver de cabeça erguida, você que é sacerdote do seu lar, você que é pessoa de linha de frente, tem relevância, não baixe sua cabeça. Não dê demonstração de tristeza, a menos que isso esteja muito forte, porque se for mesmo acima das tuas forças, eu tenho uma boa notícia. Se a tristeza começou a se aproximar de ti, Deus começou a se levantar do trono. E Deus se levanta na mente de Artaxerxes. Porque Artaxerxes podia não estar nem aí para Neemias. É um empregado, está trabalhando. Mas na hora que ele vai entregar o copo, o Espírito do Eterno coloca os olhos de Artaxerxes no rosto de Neemias e ele está triste. E o rei vai conversar com o súdito. Ou seja, quem tem autoridade vai conversar com quem não tem, é um mero servo. E ele diz: Neemias, por que está triste o teu rosto? Essa tristeza só pode ser tristeza do coração. Só pode ter alguma coisa te inquietando aí dentro da alma. Alguma coisa está te perturbando, Neemias, e eu vejo no teu rosto. Posso te pedir uma coisa, você que está em casa agora? Sua família está aí? Olhe com franqueza e sinceridade para o rosto do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Que ele não disfarce nessa hora, mas que ele revele realmente o que tem aí nesse coração. Tristeza? Preocupações? Deus está te sondando agora. E sabe que dentro de você está guerreando para não entregar os pontos. Você olha a sua esposa no canto, seus filhos desanimados, abatidos, vê eles caminhando para outra direção, já não vê mais eles orando, buscando, lendo a Bíblia, você vê que a situação está ficando crítica, você vai na despensa, o alimento já está faltando, você vê que as coisas estão se aglomerando, e o coração é atingido, e uma vez atingido o coração, passa para o externo que é o corpo, e o rosto vai decair, se abater. Mas o Deus que sonda corações está descendo esta noite aonde este vídeo está chegando, ou ele vai chegar.
E Ele está dizendo: porque está triste o teu rosto, é tristeza de coração. E eu cheguei aqui para arrancar a tristeza e renovar as tuas forças, para arrancar o abatimento e te colocar de pé. Eu não tenho dúvidas que o Espírito está falando com você e dizendo: você assentou para assistir essa escola bíblica online, para eu te dizer, mulher, não te abates, para eu te dizer, homem, não te abates. Está na hora de levantar. Quando termina a EBO, vai lá na frente do espelho, cita o Salmo 42, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, para com isso, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Você acredita que vai louvar a Ele? Vai passar e nós vamos louvá-lo. Não deixe se abater, não perca as suas forças. Mas Neemias vai se utilizar da oportunidade que alguém percebeu, o seu princípio de fraqueza, para que essa oportunidade seja benéfica não a ele, mas a quem precisa. Ai, meu Deus. As pessoas até se aproveitam das oportunidades, mas se aproveitam a benefício próprio. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu espero que isso aqui chegue para muita gente, é com muita graça e com espírito profético que eu vou dizer isso aqui. Não vamos ser egoístas, principalmente num momento como esse. Eu sei que alguns não vão ficar confortáveis com o que eu vou dizer, mas não tem problema, eu tenho que entregar a mensagem de Deus. A gente vai ver lá, a internet está cheia de live. Mas muitas das lives é só com o propósito de popularidade. Só com essa ideia de ser visto, de alcançar. Gente, isso não é hora para a gente estar se preocupando em ser visto. Se preocupa em ser ouvido. E ouvido com uma mensagem que leve as pessoas a ter uma direção. Neemias vai se utilizar da oportunidade não a benefício próprio, ele vai usar da oportunidade a benefício dos que estão cativos, no caos, na fraqueza. Como é que Deus não vai usar um homem como esse? Que não pensa em si, mas pensa nos outros. Eu ouvi uma frase que dizia que Jesus viveu 33 anos aqui e não viveu para si, viveu para os outros. E quando morreu, não morreu por si, morreu pelos outros. E quando ressuscitou, não ressuscitou para si, ressuscitou para a nossa vitória. Vamos usar o que Deus nos deu a benefício das outras pessoas. Vamos usar a graça, a unção. O cantor Márcio vai usar a graça do louvor para alcançar pessoas. Os pastores vão usar essa oportunidade para alcançar vidas. Os músicos para tocar corações. Os que estão aqui no som, que foram usados para operar isso, som e imagem, estão sendo usados para que você seja alcançado. Neemias olha para o rei e diz assim: ó rei, como eu não estaria triste? Sabe por que ele está triste? O tempo. Escute o que eu vou lhe dizer. O tempo, ele pode ser um aliado ou se transformar num inimigo. Ele é aliado quando a gente aprende a descansar nele. Ele é inimigo quando nós temos ansiedades. O tempo está sendo inimigo de Neemias e Neemias vai ficar triste porque o tempo passa e nada acontece. O tempo passa e ele não está conseguindo fazer nada. Eu sei que tem muito pastor, muita gente inquieta, eu não posso fazer nada, eu queria poder sair de casa, eu queria poder visitar, eu estou pensando naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa. E deixa eu dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo, todos os dias, coloque alguém na sua mente que está precisando receber uma mensagem. Quando você lembrar do nome de alguém, pelo amor de Deus, para e reflete. Por que eu lembrei de fulano? Vou mandar uma mensagem para ele aqui rapidinho. Por que eu lembrei dessa irmã? Mandar uma mensagem aqui para ela rapidinho, saber. Irmãos, uma pergunta pode mudar todo o roteiro. Se você mandar uma mensagem para uma pessoa perguntando como você está, se ela estiver precisando desabafar, imediatamente ela vai dizer para você como é que está. A hora que o rei pergunta: e aí, o que está acontecendo? O que é isso? Neemias está ficando triste. A demora, a ausência de uma possibilidade leva o Neemias a começar a apresentar sinais perceptíveis de tristeza e abatimento. É aí que Deus vai resolver agir. O rei diz: o que está acontecendo com você?
Fala para mim. Conta-me. Neemias vai dizer, como não estaria eu triste? Eu vou dizer uma coisa para você, não se espante com os que choram. Não se espante com os que fazem piada neste momento. Com os que buscam a Deus nesse momento. Se espante com os que estão fazendo piada. Se espante com aqueles que não estão nem aí. Agora com quem está quebrantado, buscando, chorando. Isso é obra de Deus. Isso é o Senhor levantando. E eu quero dizer uma coisa para você agradecer aí onde você está e nós aqui agradecermos. Muitos dos que estão chorando e jejuando estão fazendo também por nós. Estão buscando a Deus em favor da nossa vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você, é profundo. Você sabe a dimensão do tanto de gente que Deus está levantando para orar por você? Lá em Jerusalém tem miséria, angústia, muros derrubados e portas queimadas. Mas em Susa tem um homem, jejuando e orando 3 meses, e triste porque quer fazer alguma coisa pelos que estão fracos e em caos lá em Jerusalém. Deus levantou alguém. Eu estou sorrindo porque eu me alegro com Deus. Alguém foi levantado por Deus nesta hora. Tem gente com a alma incendiada. E eu quero dizer mais como profecia, que essa profecia atinge desde o presidente desta nação até a última autoridade que se pensar. Que o Espírito do Eterno traga estratégias para sair da crise, estratégias para sair do caos. Que Deus visite a alma desses homens na madrugada, através da oração daqueles que estão clamando, para que Jerusalém seja reconstruída e reedificada. Porque lá há fraqueza, mas os que Deus levanta, a força. Você pode dar glória a Deus aí dentro da sua casa. Mas vamos continuar. Quando Deus resolve agir. Quando Deus resolve operar. Quando Deus resolve agir através de Artaxerxes. Diz a Bíblia que Neemias diz, eu não poderia estar de outra maneira senão triste. A cidade dos meus pais, o sepulcro deles, está lá. Suas portas queimadas, os muros derrubados, o povo está em miséria e angústia. E eu estou aqui buscando a Deus, para que Deus possa utilizar-me da minha vida. Eu estou triste, porque eu gostaria de fazer alguma coisa, irmãos, e o rei vai fazer uma pergunta espetacular para Neemias. O que tu me pedes agora? Ou seja, o que eu posso fazer por você? É aqui que eu aprendo, escute bem, que eu e você não precisamos ter uma chamada específica para, em tempos de crise, se dispor a fazer a obra de Deus. Eu não preciso que uma revelação, uma visão, depois que eu conheço Deus, que eu entro no seu reino, que eu leio a sua palavra, que eu tenho conhecimento, eu não preciso que uma visão, uma profecia, uma revelação seja a base para eu me dispor a fazer alguma coisa, para eu buscar forças em Deus em meio à fragilidade dos que estão à minha volta. Eu não preciso. Eu só preciso entender quem é Deus, o que Ele é capaz de fazer e o que Ele está atento a perceber nos seus servos. Quando o rei pergunta, o que me pedes agora? Neemias diz, é a minha chance. É a minha oportunidade. Só que antes de tê-la, eu vou fazer uma coisa. O texto diz, irmãos, de forma muito sucinta. Veja bem. Primeiro o texto mostra as duas reações. No versículo 2, temi sobremaneira. No versículo de número 4, ele diz, então orei ao Deus dos céus. Deu tempo de orar na frente do rei. Porque quem quer fazer as coisas certas, não perde a oportunidade de orar antes. Os fortes oram antes, os fracos agem primeiro. O Brasil ficou tão fragilizado que os fracos foram para os supermercados e tiraram todo o alimento de lá. O Brasil foi tão atingido que os fracos fizeram gastos exorbitantes e absurdos porque não oraram primeiro. Os fortes estão recebendo provisão de Deus em casa. Os fortes estão usando alimento todo dia, mas não estão vendo a despensa se secar, porque o Deus de Israel está junto com os fortes. Os fracos vão publicar e compartilhar besteira na internet.
Os fortes entram no quarto da oração e vão buscar a Deus. Os fracos vão debater e discutir política. Vão defender homens que não estão nem aí para eles. Os fortes vão defender o reino, o evangelho, as famílias, as pessoas. Os fortes vão defender aqueles que não têm força para defender a si próprio. Neemias é forte, ele está diante do rei. Quando o rei diz: o que você quer? Parece que eu vejo ele apertando os olhos bem rápido e orando a Deus: Senhor, é agora, me dá graça. Senhor, é agora, me ajuda a falar da maneira correta. Senhor, é agora, eu preciso ter as palavras certas, me inspira, me ajuda, é agora. Quando Neemias faz essa oração, versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte: eu peço, se é do agrado do rei, e se eu como teu servo sou aceito, vai anotando isso aí, se é do agrado, se sou aceito, em tua presença, peço-te que me envies à cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Escute, enquanto está Jerusalém em crise, em fraqueza, em Susa alguém se tornando cada vez mais forte, para que Deus o use como instrumento de socorro aos fracos. Isso nos ensina que em tempos de crise, ao invés de ficarmos envolvidos com o que não traz resultado, devemos buscar força do Todo-Poderoso para conduzirmos os fracos a serem restaurados. Olha aqui para mim, preste muita atenção agora, redobre a sua atenção, porque isso aqui me encanta. Esse texto, ele me prende. Eu quero trazer ele principalmente a um contexto cristão, evangélico. Porque qualquer pessoa que de repente aparece se dispondo, se predispondo, irmão Juca, se colocando à disposição, é julgado como um oferecido, como alguém que está querendo aí uma vagazinha. Nem todo mundo tem esse tipo de interesse. Tem gente que está se predispondo porque realmente quer ajudar. Tem gente que realmente diz: o que posso fazer? Porque realmente está querendo fazer alguma coisa. Neemias diz primeiro o seguinte: se é do agrado do rei, eu não estou aqui para te desagradar. Eu estou aqui para fazer aquilo que traz paz para ambas as partes, que o Senhor se agrade. Se é do agrado do rei, e se eu, teu servo, sou aceito, ou seja, se eu posso ser útil, se tu vês em mim capacidade, gente, é nessa hora dessa crise que a igreja vai ser despertada também para começar a enxergar o tanto de gente que está em nosso meio e que é extremamente útil para o crescimento do reino de Deus. Permita-me voltar no tempo e dar um testemunho que talvez seja lento para muitos e impacto para outros. Lembro-me que quando Cristo chamou-me ao Evangelho, tenha certeza que eu não tinha uma pretensão de um dia eu me tornar pastor ou pregador. Nem passava pela minha mente. Embora naquela época, lá no Maranhão, já estava impregnado, quando alguém entregava a vida para Jesus, no Nordeste, a primeira coisa que davam para ele era uma Bíblia muito grande, uma gravata e um paletó para ele virar pregador. Mas eu entrei na igreja com um propósito bem nobre, maravilhoso. Eu queria ter levado adiante, mas não consegui. Era ser músico. Eu passei 12 anos tocando trompete. Só para vocês terem uma ideia. Cheguei a ser regente de banda. E eu digo: agora eu entrei na igreja, eu vou usar o trompete para tocar numa banda de música. E um dia de domingo, aquela congregação pequena, irmão Juca, portinha de rolo. Meu dirigente deu oportunidade a um adolescente. Na época tinha por volta de 13 a 14 anos. Deus usa adolescente, viu? Vai usar seu filho. E aquele adolescente subiu naquele púlpito, irmão, e ele pregou como gente grande. Uma unção tomou conta daquela congregação de aproximadamente 70 pessoas. Eu não sei quem estava prestando atenção no culto, mas naquele dia os céus se abriram sobre mim.
um fogo entrou no meu coração. Eu olhei aquele menino pregando, eu disse, eu gostei desse negócio aí, Jesus. E eu ouvi a voz de Deus aqui dizendo, a partir de hoje a sua vida não é mais a mesma. Daquele dia em diante eu falo para lhe motivar. Eu não sei explicar, mas eu comecei a ler a Bíblia por vários anos, de 10 da noite até 6 da manhã, sem pregar os olhos, sem ter oportunidades, mas me preparando em Deus. E agora entra o contexto que eu estou falando. E quantas vezes nesse ínterim de tempo de preparo, eu tentei ter oportunidades. Tentei que alguém enxergasse para que eu pudesse falar algo. Pastor, era Deus ou eram os homens? Eu penso que eram ambas as partes trabalhando em conjunto para poder produzir estrutura em mim. Mas eu queria. Só que eu não queria para dizer que era pregador, para aparecer. Não, eu queria porque tinha algo queimando dentro de mim, propósito. Hoje tem muita gente que quer para ser visto, para ganhar oferta. Tem muita gente que quer para ter muita popularidade. O caminho não é esse. Não pense que eu cheguei aqui agora, pastor Marcos, tem tão pouco tempo de Campinas e já prega num evento como esse. A estrada é longa, venho de longas datas, você não imagina. Você não sabe o tempo de preparo. Quantas lágrimas, quanto choro, quanto aperto, quanta aprovação. Eu estava dizendo para um homem ontem, só no estado do Maranhão, irmãos, foram 115 municípios andando num lugar que você nem imagina que existe. Lugares onde não chega a luz, a água é difícil. Quantas vezes cruzando naquelas vans e vendo os acidentes, pessoas morrendo, a vida em risco, mas tudo porque nesse coração estava o desejo intenso de fazer alguma coisa pelo reino, porque quem sabe pelo que foi alcançado, tem o desejo de alcançar outros para viver o mesmo que ele está vivendo. Sabe por que a gente não se dispõe mais hoje a ganhar almas? A buscar os fracos? Porque a gente esqueceu o que a obra do Calvário fez dentro de nós. A gente esqueceu que um dia estávamos moribundos, lançados na sarjeta, principalmente no mar do pecado, e alguém foi lá e pregou o evangelho de poder para nós. A nossa alma se encheu de alegria, fomos perdoados e limpos, e agora, uma vez que essa alegria toma conta de nós, a gente quer transmitir a outros. Está na hora da igreja pegar esse tempo de caos e recuperar a vontade e o propósito de alcançar os mais fracos, de alcançar os perdidos. Está na hora de ganhar vidas para o eterno, porque tudo nos mostra que Cristo está vindo. Breve Jesus voltará e é hora de nos despertarmos. Neemias está dizendo, peço-te, eu peço que, se o Senhor olhar a capacidade em mim, me envie. Mas Neemias tem moral para falar isso, gente? Neemias tem moral? Por que ele tem moral? Estou caminhando para o final. Por que ele tem moral? Porque ele passou 3 meses orando. Quem já orou, quem esteve na presença de Deus, tem moral para dizer, pode me colocar porque eu estou pronto. Quem tem experiência tem moral para dizer, pode me colocar porque eu estou aqui à disposição. Muita gente que não conhece o preparo dos anônimos pensa que eles não estão preparados. Tem muita gente forte escondido aí. Tem muita gente forte que está aí só esperando a hora e o tempo de Deus. Tem muita gente que está esperando Golias se apresentar e dizer para Israel, aí não tem ninguém que me derrote, aí não tem ninguém forte, e Israel vai ficar tremendo as pernas, quando de repente surge um Davi e diz, quem é este circunciso filisteu? Pode me enviar que eu estou pronto, eu venho pronto desde o leão, desde o urso no rebanho do meu pai, eu estou pronto para derrubar este gigante. Que Deus levante na Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Campinas, a fim de auxiliar o nosso pastor, como todos os supervisores e dirigentes, gente que está no quarto se preparando, lendo Bíblia, orando, buscando, para na hora certa dizer, pode me dar que eu estou aqui para fazer a obra. E tem um detalhe, Neemias diz, me envie, mas eu vou deixar bem claro por que eu quero ser enviado, vou deixar bem claro por que eu quero ir,
porque eu tenho força suficiente para eu reedificar a cidade. Tenho força suficiente para produzir e para trabalhar. A gente não quer gente com força para aparecer, não. Não quer gente com força para buscar seus próprios interesses. Precisamos da sua força para alcançar mais pessoas, para o trabalho. O mundo fragilizado está esperando não quem se preocupe com o que ele tem, mas com quem ele é. As pessoas lá fora agora precisam descobrir o seu real valor. Enquanto muitos não valorizam os fracos que estão no mundo, a igreja está lá para dizer para eles: você vale muito. Você tem um valor, e se ele te perguntar como é que você descobriu isso, antes eu era fraco como você, mas a força dele me alcançou e me mostrou o valor que tenho, e agora com a força que tenho da parte dele, venho aqui para te dizer: na tua fraqueza tens um valor inestimável. Quer saber o valor? Eu te digo como está assinado o cheque, sabendo que não foi mediante ouro, prata ou coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fostes comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue como de um cordeiro puro e incontaminado. O sangue de Cristo comprou você para tirar você da fraqueza, a fim de torná-lo um forte e mais que vencedor em meio à crise mundial, em meio ao caos. Neemias está dizendo: peço que me envies. Deixa eu caminhar para a conclusão lhe dizendo algo. Quero terminar com uma pergunta para dar continuidade amanhã. Por que Neemias pode se oferecer para ser um instrumento de força na hora da crise para os fracos? Destaquei aqui pelo menos 4 razões. 4 razões para a gente terminar e orar por você. Primeira razão: Neemias não esquecia suas raízes, irmão Márcio. Porque como é que o camarada está sentado lá num palácio, num emprego, emprego de alto nível, copeiro do rei. João Batista disse assim, Jesus disse assim, os que se vestem bem, esplendidamente, estão nos palácios. Jesus disse isso quando falaram de João Batista. Neemias está bem, um salário bom, um emprego maravilhoso. Ele quer o quê com as outras pessoas? Só que quando seus irmãos chegam no palácio, a primeira pergunta dele é perguntar como estão as suas raízes. Às vezes a gente cruza com alguns amigos antigos, pastor Cleverson, e eles prosperaram na vida. E a gente cruza com eles, e eles não perguntam como está a gente, como está a família, eles já vêm exibindo, ostentando o que tem hoje. Cara, eu me formei, estou muito bem empregado, estou com a minha empresa, e aquela ostentação terrível. E o pior é quando a gente pergunta para ele: e aí, tem ido na igreja? Eu não tenho tempo, quase. Estou muito ocupado. É gente que esqueceu as raízes. O que você tem, se tem, quem te deu foi Ele. E antes dele te dar, você não era nada e nem ninguém. Antes de morar nessa casa que você mora, você não tinha nem onde morar. Antes de vestir a roupa que você veste, você não tinha nem o que vestir. Antes de comer a comida que você come, você poderia ter passado fome. Não esqueça as tuas raízes. Nenhum de nós, crentes, que hoje estamos abençoados por Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades, tem o direito de esquecer da onde Deus nos tirou. Do que o Senhor fez conosco. Ainda lembra das tuas raízes? Ou humilha quando encontra alguém do passado, porque hoje você está melhor? Cuidado, não é uma ameaça, é apenas uma palavra de despertamento. O mundo dá voltas. Quem está em cima hoje, amanhã pode estar embaixo.
Deus me livre que alguns que esqueceram suas raízes passem a viver precisando da ajuda dos outros, porque eles não vão suportar, não vão aguentar. Então, para que você continue aí onde está, faça como Neemias, não esqueça suas raízes, lembre de onde você saiu. Segundo, Neemias podia se predispor como força para ajudar na fraqueza, porque ele era sensível. Deus, levanta gente sensível nessa hora. Gente que tem empatia, que sofre pelo sofrimento dos outros. Gente como Timóteo, que Paulo dizia, ninguém tem de igual cuidado, que cuide dos interesses dos outros, como Timóteo. Quando Neemias ouviu, a sensibilidade dele foi tão aguçada, que ele ficou inquieto até que pudesse fazer alguma coisa. Não perca a sua sensibilidade. Não perca o temor de Deus. Terceiro, Neemias pôde se oferecer. A força de Neemias consistia porque ele tinha vida de oração. Falar rapidinho aqui algumas coisas sobre oração. Nós deixamos de orar por conta de alguns erros cometidos ou definições que nós temos do que é uma vida de oração. Tá? Há alguns problemas na oração que nos cercam e nós precisamos derrotá-los. Vamos lá. Primeiro problema da oração ou barreira é a barreira do tempo. Olha, eu não estou mandando ninguém orar pouco, longe de mim. Se você ora 3 horas, ore 4, aproveita, ore por mim, ore por nós aqui que a gente está precisando. Mas não fique preocupado com o tempo, porque quem se preocupa com o tempo vai deixar de orar, achando que não ora porque ora pouco. A Bíblia diz em Daniel 6,10 que Daniel orava 3 vezes ao dia. O texto diz que ele orava 3 vezes e não 3 horas. Porque para Deus não importa quanto tempo você vai orar. Para Deus importa é você não deixar de orar. Começa com 5 minutos, 10, daqui a pouco você vai ver que você levantar, que você olhar para o relógio. Eu orei tudo isso. Isso é vida de oração. Outra barreira é a barreira das emoções, do sentimento. Tem gente que só acredita em oração se tiver língua estranha. Se tiver grito e choro. Isso é nosso, assembleiano, né? Assembleiano, você já viu quando a gente pega o microfone para orar? Principalmente os mais empolgados. A gente quer agitar o negócio. Mas se fizer uma oração aqui tranquila, simples. Tem gente que não acredita que Deus ouviu. Gente, a oração não se revela nas minhas palavras, mas na minha essência. Porque minhas palavras podem não agradar, mas meus sentimentos podem tocar a Deus. Eu posso não saber falar bonito, posso ser lá um peão, lá da roça, para o mod, para o quê? Mas se Ele está vendo aqui dentro que o meu desejo é tocar os céus com a minha oração, Ele está me ouvindo, Ele está me ouvindo. Eu tenho uma boa notícia para você, Ele está te ouvindo. Você que ora 10 minutos, Ele ouve. Você que ora 1 hora, Ele ouve. Você que não usa de vã repetições, Ele ouve. Ele está nos ouvindo, seja um homem ou uma mulher de oração. Outra barreira da oração, eu chamo de a barreira da incredulidade. Quando você for orar, tenha certeza de uma coisa, Ele está te ouvindo. Ele está te escutando. Diz a Bíblia que tudo que pedis de oração, crendo, recebereis. Hebreus 10 diz que a gente deve se aproximar com um coração confiante e inteira certeza de fé. Por isso, confie que quando você dobrar os joelhos, ou em pé, ou sentado, ou deitado, ou dirigindo, Ele estará te ouvindo. E para finalizar, eu fecho a minha Bíblia, já fechei. Além de não esquecer suas raízes, de ser sensível e ter vida de oração, Neemias era prudente. Nós estamos precisando da força dos prudentes. Da força dos prudentes. Daqueles que sabem a hora certa, o momento certo, o tempo certo de se levantar e de agir. Que não andam falando qualquer coisa, que não abre a boca com descuido,
que são vigilantes e são prudentes. Neemias podia ter logo bombardeado o rei e dizer: rei, diante da moral que eu tenho contigo, eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Ele passou 3 meses ali na prudência, e com a prudência que tinha, conseguiu alcançar o favor do rei, e com força correu para Jerusalém para reedificar os muros. Eu quero orar com você e por você. Posso orar, pastor Cleverson? Posso orar, pastor Wesley? Eu quero orar com você. Após a minha oração, nós devolvemos o microfone a quem de direito. Mas antes de orar aqui, o eterno Deus, guarde essa mensagem, essa palavra ensinada no seu coração. E eu quero dizer algo antes da minha oração. À sua volta estão os fracos, mas você é o forte, que Deus vai usar. Se predispõe. Enquanto os músicos ali, alguém do teclado, faz aquele solo bem suave. Se você pudesse se ajoelhar na sua casa, ou mesmo assentado, dar a mão para a sua família. E antes de começar a orar, você vai olhar, olha para os seus, faça isso. E diga: nós somos os fortes que Deus escolheu. Quem está fraco é o nosso vizinho da direita, da esquerda, da vanguarda, da retaguarda. Quem está fraco é as pessoas do teu local de trabalho, da escola, que não tem escape, não tem desespero. Você é a pessoa forte. Mas pastor, estou me sentindo tão fraco. Parabéns, vou repetir, parabéns. Porque no reino dos céus os valores são antagônicos. Paulo ouviu Deus dizer: quando tu estás fraco, aí é que tu és forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus está dizendo: quando você revela a sua fraqueza, você também revela a dependência. Se revela a dependência, então eu venho e supro a tua dependência, colocando o meu poder na tua vida. Escute o que Deus está me dizendo aqui agora. Nesta oração, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo na sua casa. Alguém que nunca mais havia falado em outras línguas e sentindo a presença de Deus, volta a sentir hoje. Os mais fracos serão levantados com poder agora, porque é tempo de uma igreja que vive em meio a um mundo fragilizado. Se levante na força e no poder do Espírito de Deus. Diga como Miqueias capítulo 3 versículo 8: eu porém, eu não sei os outros, mas eu porém estou cheio do Espírito do Senhor, cheio da sua força e cheio do seu juízo, para anunciar a Israel a sua transgressão e a Jacó o seu pecado. Ajoelhe-se agora, incline a sua cabeça, chore. Eu vou te dar um tempo para chorar. Essa escola bíblica online veio para te fazer vencer essa crise, esse caos. É uma experiência que Deus está dando ao seu povo. Uramanjo remasso e lemanjo remas. E deremiou o comando de aço e lemanjo recanda ai a suiemas. Senhor, nós te agradecemos, damos a ti louvores por tua obra e graça. Nós não estamos contemplando as lágrimas que estão sendo derramadas nos lares e nas casas agora. Alguém que está sendo batizado com o Espírito Santo agora, que tem como evidência o falar em línguas, assim como nós aqui estamos falando. Passe a falar em outras línguas agora, pelo poder do Espírito. Porque o que nós precisamos é de poder. É de poder. Não é de disse-me-disse, de contenda, de fofoca e de briga. A igreja precisa de poder. Coloca poder nessa casa, poder neste lar, poder na vida dos crentes, todos os crentes de todas as denominações. Mas permita-me em especial pedir em favor do ministério do Belém Campinas, dos nossos irmãos que agora estão assistindo, que todos, pastores, líderes, obreiros, cooperadores, crianças, adolescentes, jovens, todos recebam agora poder do alto dentro das suas casas e sejam tocados pela graça fortalecedora de Deus. Há uma presença muito gloriosa aqui, irmãos.
O templo está vazio de gente, mas está cheio de caite elevácia. Está cheio de glória aqui dentro. Parece que eu estou pregando aqui, está cheia esta casa. Mas sabe por quê? Porque o Deus de perto é Deus de longe, está aí agora, inundando a tua casa. Pode dar glória mesmo, pode levantar a mão e dizer aleluia. É Deus renovando as tuas forças. Cura os doentes enfermos. Levanta da UTI alguém que está com o celular pertinho do seu ouvido porque o parente colocou. Que esses aparelhos não te sustentem mais, que te sustente a força de Deus. Levanta dessa UTI agora em nome de Jesus. Abre os teus olhos agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Principalmente aqueles com sintomas do coronavírus. Seja limpo desta miséria agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Envia a provisão aos necessitados. Dá direção aos governantes da nossa nação. E faz do Brasil um celeiro de gente incendiada para a glória do teu nome. Abraça os seus familiares aí e diga glória.